Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que nos encontramos reunidos como igreja neste lugar e viemos adorar, viemos exaltar, engrandecer este Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Hoje, terça-feira, culto da palavra. Creio que o Espírito Santo há de falar em nosso meio através da palavra, através das escrituras, que possamos certamente sair daqui transformado pelo poder da mesma, amém? Abra a tua Bíblia para nós darmos o pontapé inicial daquilo que eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. Livro de Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Livro de Apocalipse, no capítulo 2. Aleluias. Glória a Deus. Versículo 17. Leia comigo, eu vou falando e você vai lendo. Apocalipse 2, versículo 17. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 29. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Culto da palavra. E nós lemos a palavra do Senhor. Feche teus olhos, vamos orar. Meu Deus, nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, ó Deus, reunido neste lugar, meu Deus, nós acabamos de ler, Senhor, a tua palavra, que é uma pérola para nós. Meu Deus, que o teu Espírito que diz às igrejas, possa falar ao nosso coração nessa noite, a tua vontade, o teu querer, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração neste dia, e para aqueles que vão assistir depois, e ser também ministrado através da mesma. Fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. No nome de Jesus, você diz amém. Glória a Deus. Amado, acabamos de ler versículos do capítulo 2 de Apocalipse, onde vai nos narrar claramente João dizendo para as igrejas daquela época, claramente dizendo quem estava falando era o Espírito. Através de quem? Através de João. Então nós entendemos que o Espírito Santo continua a falar no meio da sua igreja, no meio dos seus filhos, daqueles que foram chamados para ser transformado e transformar outro através da palavra. João desperta a igreja que se encontrava completamente preocupado, mas não entendendo que o Deus que tem os olhos de chama e que está em todos os lugares, vai trazer para cada igreja um despertar daquilo que eles precisavam na sua época. E nós, neste lugar, nos encontramos reunidos. E hoje, no culto da palavra, o Espírito Santo está falando para nós. Vocês que têm ouvido, ouçam. Ouçam o que o Espírito está falando para sua igreja. Aleluia. No capítulo 4 de 1 Timóteo, vai nos dizer dessa forma: mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrina de demônios. A palavra está sendo direcionada para nós, como igreja. Escuta claramente que nos últimos dias, muitos vão se afastar, muitos vão deixar a primeira confissão de fé a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, muitos apostatarão da fé. Por quê? Porque darão ouvidos a espíritos enganadores, através de doutrinas de demônios. A palavra do Senhor está nos despertando nesse dia, no culto da palavra. No livro de Apocalipse, foi falado para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Pérgamo. E nós, nessa noite, estamos sendo despertados. Olha, cuidado, preste atenção, que muitos vão estar dando ouvido a demônios, a espíritos enganadores. E essas pessoas vão se afastar da simplicidade do evangelho e vão estar com sua mente cauterizada, vai estar com sua mente marcada, vai estar com sua mente presa, e a partir de agora eles não mais levarão outros a entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você nessa noite entenda o que Deus ministrou no meu coração, que é simples, porém é fundamental para nós nesse tempo. A Bíblia está dizendo que o Espírito está nos dando despertar, que nos últimos dias muitos serão disciplinados, orientados, conduzidos por homens que se afastaram daquilo que eles confessaram, e a partir do momento, estes que se afastaram vão conduzir pessoas a ser ministrado, a ser orientado, a ser discipulado, a ser doutrinado por doutrinas de demônio. Amado, preste atenção, porque isso é muito importante, que Deus está falando ao nosso coração. No livro a qual escreveu, epístola a qual escreveu o nosso apóstolo Pedro, vai nos dizer dessa forma, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos deste, e por causa deles serão defamado o caminho da verdade. Em suas cobiças, tais mestres o explorarão, e com história que inventaram há muito tempo, a sua condenação paira sobre ele, e sua destruição não tarda. Acabamos de ler agora Pedro dando um despertar para aquele povo no seu tempo. Olha, houve no passado falsos profetas, e vão surgir falsos mestres. Estes mestres, eles vão introduzir, de que forma? Secretamente, certos ensinos, certas doutrinas, certos preceitos, certas coisas, com o único propósito de negar o soberano Senhor. Aqui o Espírito Santo começou a abrir o meu entendimento, a minha compreensão daquilo que Deus vai falar e já está falando ao nosso coração.
Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para vocês. Olha, nos últimos dias, as pessoas vão ser conduzidas por demônios. Eles vão implantar uma doutrina, um ensino que é contrário aos princípios ao qual Deus deixou para vocês. E esse ensino e essas doutrinas que eles vão passar é simplesmente para afastar Jesus Cristo da vida de vocês, o qual é o soberano, vai dizer Pedro. Pedro está nos dando a entender que essas pessoas que vão se apostatar da fé essa que eles colocavam em Jesus, exclusivamente para a salvação, agora, essas pessoas, de uma forma indireta, vai colocar heresia, vai implantar preceitos, vai implantar normas, vai implantar regras, vai implantar coisas para agregar, para que nós possamos estar de uma forma, como está dizendo aqui, secreta, indireta, vai fazer com que nós entremos em uma heresia a respeito do soberano, o qual nos resgatou da condenação que era nos confirmado. Mas estes homens serão homens que têm um propósito. Eles vêm para querer colocar em nós uma hipocrisia, uma mentira, para que possamos viver uma vida débil, uma vida fraca, uma vida que vai fazer com que nós não refletimos o nosso Criador, o nosso Autor da vida. Quando isso começar a acontecer, preste atenção nos sinais. Que sinais serão esses? Que o Espírito Santo está nos dando a despertar. Olha, vai chegar um tempo em que muitos vão apostatar da fé, vai parar de ensinar os preceitos, os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Ensino esse em que Ele deixou bem claro, o que prevalece deve ser o amor, o que prevalece deve ser a misericórdia, o que prevalece deve ser a comunhão entre os irmãos, o que prevalece deve ser a fidelidade na palavra de Deus. No momento em que Jesus veio na terra, Ele trouxe para nós a atualização, trouxe para nós a interpretação correta e legítima das Escrituras. Jesus viveu de forma que a sua vida refletia os mandamentos de Deus perfeito para nós. Logo, quando nós entendemos que Jesus mostrou através da sua vida como nós deveríamos viver sem hipocrisia, sem avareza, sem arrogância, sem soberba, sem ser aquele que quer agradar mais o mundo do que a Deus. Jesus trouxe para nós um modelo de vida que deve cada um de nós viver como igreja. E o Espírito Santo está dizendo para nós, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito está dizendo. Cuidado, porque nos últimos dias vocês poderão ser enganados por pessoas que vão se afastar de Jesus, que vão se afastar da doutrina de Jesus, pessoas que vão dar ouvido à doutrina de demônio, vai implantar soberba, vai implantar arrogância, vai implantar mentira, vai implantar falsidade, vai implantar a crueldade, e tudo o que eles vão fazer com o único propósito, para levar vocês para o lugar que já está preparado para eles, vai dizer aqui Pedro. Então, nós precisamos entender claramente que nos últimos dias, vai dizer também o nosso apóstolo Paulo. Paulo, no capítulo 2 Timóteo, no capítulo 3, vai dizer para mim e para você dessa forma. Preste atenção no que o Espírito está dizendo para a igreja, para nós nesse tempo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável,
caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se. Aqui o apóstolo Paulo está dando para mim e para você a característica desses mestres, desses líderes, destes homens que vão surgir neste tempo, levado por essa doutrina, levado por esse conceito, por essa vida que não revela Jesus Cristo. Eles vão negar Jesus Cristo, por quê? Porque se eles pregam Jesus Cristo, vão expor a vida deles, que vão estar dessa forma, completamente entregue à avareza, à presunção, à soberba, a blasfêmias, à desobediência, ingrato e profano. E Paulo está dizendo para mim e para você: olha, presta atenção, porque nos últimos dias vai ser trabalhoso. Trabalhoso porque Jesus Cristo vai dizer também dessa forma para mim e para você. Em Mateus capítulo 24, 11: e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós entendemos que o cenário será esse. Não tem como você ficar procurando outra coisa, mas você deve entender que o Espírito está dizendo para a igreja: olha, presta atenção na característica dessas pessoas, presta atenção à vida delas, como elas estarão, da forma como eles viverão. Vocês devem entender que no passado existiam falsos profetas, como nesse tempo haverá falsos mestres. Quando nós olhamos para o passado, nós vamos enxergar os primeiros profetas que foram levantados por Deus. A Bíblia nos diz que um dos primeiros profetas foi Abraão. Abraão era uma pessoa que era conectada com Deus. Houve um tempo que Abraão foi entrar em uma guerra, e a Bíblia nos diz que Abraão conseguiu muito despojo, e os homens ofereceram para Abraão aqueles despojos. Abraão falou: não quero nada disso, porque eu não quero que vocês venham dizer que Deus, que vocês através dessa riqueza fez com que eu prosperasse, e não Deus. Em outras palavras, o Espírito está dizendo para mim e para você: Abraão foi o primeiro que Deus falou nos lábios: olha, não toque na mulher do meu profeta, porque profeta avarento, Deus não tem como um profeta. Abraão não era avarento, Abraão tinha confiança em Deus, Abraão não era pegado com as coisas desse mundo, Abraão tinha uma aliança com Deus, sabendo que Deus era o provedor da vida dele. Entenda isso. Parece tão assim, sem lógica no que a gente está falando, mas o primeiro profeta que Deus vai dizer: ali está o meu profeta, foi Abraão. Dependente, que confia em mim, homem que tem uma aliança comigo, homem que anda na minha vontade, homem que tem realmente um desejo de viver uma história comigo. Então nós entendemos que estes profetas que foram levantados no início deve ser uma luz para nós jogarmos sobre os mestres e os líderes e os doutores que estão se levantando, para ver se o Espírito que está sobre a vida dele é o Espírito Santo ou o espírito de demônios. Primeiro princípio é: olha para ver se essas pessoas não é avarento, paixão, tem um desejo além de ter, de possuir, ama no extremo o dinheiro. E nós entendemos que Deus falou também para Moisés: este é meu profeta, com ele eu falo face a face. O que isso tem para nos dizer? Face a face, fala de quê? Tem comunhão comigo, está exposto a sua vida diante de mim.
no momento em que nós olhamos para estes homens que Deus apontou como profeta dele, nós vamos ver que estes homens tinham uma dependência. Todos eles tinham uma dependência. Moisés, eu não vou se o Senhor não for comigo, porque eu sou dependente de ti. Homens que não queriam holofote, que não queriam estar nos pedestais, homens que quando era afrontado, se afastava e ia orar a Deus, e Deus se levantava para trabalhar, para pelejar em favor destes. Mas encontramos nesse tempo muita gente que você pode jogar a luz e ver, não é profeta de Deus. Porque os profetas de Deus, Deus os justifica. Vai ser trabalhoso, por quê? Porque nesses últimos dias, Jesus vai dizer que o amor de muitos vão se esfriar. E eu meditando sobre isso, eu fui entender claramente. Quando se fala que o amor de muitos vão se esfriar, na minha concepção, no meu entendimento, vai se esfriar. Por quem? Por uma pessoa. Porque o amor, esse sentimento que a pessoa vai ter, vai continuar. Vai continuar porque esses mestres, ligados pelos demônios, vão ensinar eles a amar outras coisas. Amar o mundo, amar o dinheiro, amar glória, amar as coisas, amar as pessoas para estar nos seus pés, mas não vão estar amando a Jesus. Eles vão estar com amor, mas o amor para com Jesus vão esfriar. Por quê? Porque Pedro vai nos falar claramente, porque eles vão começar a pregar heresias, indiretamente para ocultar o soberano. Eles vão fazer com que as pessoas parem de amar Jesus, parem de vir para a igreja porque é de Jesus, parem de vir, de estar neste lugar depois de um dia de trabalho, cansado, exclusivamente porque de Jesus, para adorar Jesus, e o amor vai se esfriar. Se esfriando o amor, o que vai prevalecer é o mentir, vai dizer a palavra. O que vai prevalecer é a arrogância, o que vai prevalecer é a presunção, o que vai prevalecer é a crueldade, é a irreconciliação, é a falta de submissão com os pais, com a mãe. Então o cenário que o Espírito está dizendo para nós como igreja, olha, vai ser trabalhoso, porque vocês devem levantar este nome, porque a ausência deste nome vai refletir simplesmente o homem, e o homem sem Deus vai refletir aquilo que ele está sendo levado a ouvir, que é o demônio, e o demônio é cruel, o demônio é mau, o demônio não quer que tenha paz, não é bondoso, não é longânimo, não é passivo. Não sei se você está conseguindo entender o que Deus está falando no nosso coração. Porque nos últimos dias, muitos apostatarão da fé. Fé em quem? Em Jesus. E vai dar ouvido a demônio e vai viver uma vida de aparência e dizer que crê em Jesus. Não. Porque quem crê em Jesus, o primeiro princípio é o amor. Se eles não estão amando mais porque acabou de crer em Jesus, os demônios passou a predominar na vida deles. Agora eles vão viver debaixo de uma mentira. Interessante que Deus vai dizer algo e eu estava compreendendo. Vai começar da liderança, vai começar dos mestres, vai começar dos doutores. A partir deles, a falta de amor para com Jesus vai se estender para aqueles que estão repousados sobre a cobertura deles, sobre os ensinos dele, sobre aquilo que eles vão colocar na mente dessas pessoas. Essas pessoas vão não mais desejar que Jesus venha, porque o amor vai se esfriar por Jesus. Não haverá mais fé em quem? Em Jesus. Eles vão ter fé, eles vão crer que vão ficar ricos, eles vão crer que vão ficar famosos, eles vão crer que vão fazer sucesso, eles vão crer que vão ter, eles vão crer que vão possuir, eles vão crer, vão ter muita fé, mas não em Jesus, porque vai esfriar. Os demônios vão colocar dentro deles, na mente deles, doutrinas enganadoras. Presta atenção que está claramente falando para nós desse jeito aqui. Será trabalhoso para vocês, porque o homem vai ser amante de si mesmo. Primeiro eu,
depois eu, terceiro eu. Vamos fazer uma oração, não, eu não posso, não dá, se for para mim, eu só quero pensar em mim. Homens que vão amar mais a si mesmo, vão ser homens que não vão fazer aquilo que agrada a Deus, vão ser cruéis, intemperantes, não vão ter paciência, vão ser aquela pessoa de duro pavio. Por quê? Estão tirando Jesus do altar, estão tirando o evangelho de Jesus, que muda, que transforma, que renova, que tem poder de fazer o homem ser transformado. É necessário desativar o modo avião. Para que estes homens possam entender que, tirando Jesus, o cenário para o anticristo vai estar perfeito. E Deus está dizendo para nós, amado, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Quando nós olhamos aqui, nós vamos ver Deus dizendo lá em Malaquias capítulo 2, versículo 7, porque dos lábios do sacerdote deve guardar o conhecimento, e da sua boca deve os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor. Entenda que os espíritos enganadores não vão atrás das pessoas que não têm um cargo, que não têm uma função na igreja. Os espíritos enganadores vão para os líderes, vão para os mestres, vão em cima daqueles que vão estar aberto para dar ouvidos à doutrina deles. E aí a Bíblia está dizendo que Deus deixou para o sacerdote passar o conhecimento de Jesus. Olha o que diz para nós vermos no Velho Testamento, Oséias, capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, o fazer violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como o que contende com o sacerdote. Por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja mais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha claramente que Deus está dando uma exortação para o sacerdote. Na terra, o que está prevalecendo é o mentir, é o furtar, é o adulterar. Por quê? Porque o sacerdote esqueceu de Deus e dos mandamentos de Deus, do ensinamento de Deus. Logo, isso que está predominando é porque faltou o sacerdote para ensinar, para orientar, para ensinar a lei de Deus. Naquele tempo Jesus não estava na terra ainda, não veio ensinar. O sacerdote aplicava a lei, e ao aplicar a lei, aqueles que ouviam a lei, os ensinamentos, a doutrina, os mandamentos, a ordenância de Deus, andava segundo a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Não tinha mentira, não tinha falsidade, não tinha adultério, não tinha maldade. Mas o sacerdote desfez da lei, e agora o povo ficou sem conhecimento. E a Bíblia vai dizer que meu povo perece porque faltou conhecimento. Por não conhecer Deus através da lei, o povo começou a viver mais o quê? A vida carnal de matar, de mentir, de desejar o mal, de furtar, de tirar a vida de outros. Ei,
Entenda, a lei foi tirada, aumentou a morte, aumentou o adultério, aumentou a mentira, aumentou a soberba, aumentou a arrogância, aumentou todo tipo de mal na terra, porque a lei foi tirada. Nos últimos dias será dia difícil, porque eles vão tentar, através dos espíritos enganadores, tirar a pregação da cruz, tirar o Senhor Jesus Cristo do meio deles, como aquele que vai direcionar o homem à vontade de Deus. Por tirar o Senhor Jesus Cristo, muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios. Amado, que você possa entender isso, que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: olha, presta atenção nestes que estão se levantando dizendo que é mestre, dizendo que são homens e mulheres de Deus. Se eles estão ocultando Jesus, é porque eles estão querendo ocultar aquilo que pode mudar a tua vida, porque eles vão transmitir a vida deles, aonde o que prevalece é mentir, é o perjurar, é o adulterar, é o desejo obcecado pelo dinheiro, é o trabalhar com o único propósito de pregar com desejo de adquirir lucro e mais lucro. Essas pessoas, elas não estão pregando a respeito da cruz, a respeito da ressurreição, a respeito da volta de Jesus, a respeito do arrependimento, da santificação, da mudança, da transformação, de ser semelhante ao Senhor. Essas pessoas já estão implantando em vocês a doutrina de demônios. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Amado, que nessa noite nós possamos entender isso, que essa doutrina que foi nos confiado, que devemos viver por Ele e para Ele, que o nome dEle deve estar acima de todos os nomes, que devemos não só viver, como diz o apóstolo Paulo, mas morrer, se possível, para dizer que Jesus Cristo é o único caminho, que Jesus Cristo é a única verdade, que não há outra além dEle. Que você possa entender que Ele diz que eu sou, somente Ele é aquilo que você precisa para a tua vida, para a tua casa. Não dê ouvido à doutrina de demônio, que quer colocar sobre você coisas, rituais, para que você possa acreditar que Deus está se agradando de você depois de uma vida de mentira, depois de uma vida de maldade, depois de uma vida de adultério, depois de uma vida de soberba e arrogância. Presta atenção que isso não agrada a Deus com o teu ritual. Você e eu devemos refletir Jesus. Então, se essas pessoas não estão pregando para você a respeito de Jesus, tenha por certo que vai prevalecer no teu coração vai ser a doutrina de demônio. Mas que Deus possa te despertar a buscar homens e mulheres que te leve a viver conforme Jesus Cristo viveu na terra, agradando a Deus. Não busque querer glória do homem, não busque aceitação que vem do homem, não busque estar correndo, se desgastando nas coisas do mundo para querer adquirir o mundo, porque Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. Busque se dedicar em estar na casa do Senhor, como diz Apocalipse. Aqueles que estão sujos, que se suje mais, mas aqueles que estão limpos, busque estar mais limpo, para que você possa estar se preparando para encontrar com o teu mestre. Se você não está aprendendo a respeito do teu mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, certamente você não está sendo preparado para encontrar com Ele. Que Deus te fortaleça, que Deus te conceda a graça, e que você não venha ser ignorante nesse tempo, e que Deus possa despertar, que sem conhecimento nele, certamente você será como todos, mentirosos, adúlteros e avarentos. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.